queridos, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com o Rotary e com todos vocês. Falar sobre saúde, sobre vida, é um privilégio. Eu quero contar um pedacinho da minha história, porque, na realidade, a gente vem de um caminho, né? Meus pais são de origem japonesa, vocês podem ver. Esse meu cabelo é crespo, natural, porque eu sou filha de uma região do norte do Japão. E nós temos uma história bonita, porque a minha mãe e meu pai se encontraram, 20 dias depois se noivaram, 2 meses depois se casaram e constituíram uma família em Maringá. E eu pude ter acesso a uma cultura mista, híbrida, entre Japão e Brasil. Mas aos 14 anos eu fiz parte de um programa do Rotary, em Maringá, onde eu fui candidata ao prêmio Gianpiero Monati, que ainda existe, que é um prêmio dado para a matemática, e acabei ganhando. Foram 3 dias de provas, entre provas, testes, escritas e orais, e com isso eu ganhei o meu passaporte para os estudos fora de Maringá. Meu pai me mandou para Curitiba e depois eu vim fazer a faculdade em São Paulo, fui morar na Alemanha, na Suíça. Mais tarde fiz meu doutorado indo e voltando para Houston e antes do mestrado para Nova York, para o Memória. Então eu sou fruto da experiência positiva de escolas públicas, de quem queria fazer a diferença, e eu trouxe para vocês alguns aspectos do que a ciência tem para contar, do que é importante na formação das pessoas e de onde é que a gente vai extrair então os benefícios para que nós tenhamos uma saúde e uma vida saudável. Uma conferência, por favor, poderia colocar a minha palestra está ali? Para cá? Bom, o Código da Imunidade e a psicoética da felicidade, eles são muito imbricados, porque a imunidade, que é você ter a possibilidade do seu organismo reconhecer como estranhas as bactérias, os fungos, os vírus, faz parte da nossa estrutura arquetípica. As bactérias já têm também uma certa inteligência. As nossas células têm inteligência. Só que elas precisam se conectar entre si e fazerem um organismo. Você imagina quando você pega aquele hemograma e olha, bom, aqui do lado esquerdo está o meu número, aqui do lado direito os normais. Como é que você consegue ter 13 gramas por decilitro de hemoglobina, sendo que a hemoglobina está dentro das hemácias? Como é que você consegue ter 5.000 leucócitos por milímetro cúbico, sendo que 10% é bastonetes, 30% é neutrófilos, 30% linfócitos, daí tem subtipos, e se você tem alergia, você tem mais eosinófilos. Em cada parte do seu corpo existe algo que funciona e que estrutura o seu corpo para que ele seja saudável. Isso se chama homeostase, onde tudo funciona ao mesmo tempo. E qual é o impulso da vida? Todo ser vivo nasce com o impulso de buscar a felicidade. Essa é a mudança que você tem que ter no seu conceito, é que vale a pena viver buscando a felicidade. E a felicidade está onde? Está no reconhecimento do outro? Está nas coisas que você adquire? Não, ela está em você mesmo. Na forma como você lida com a vida, na forma como você lida com as peripécias de tudo que apronta com você, na capacidade de resiliência, de levantar de novo, de conseguir conquistar o próximo passo. E isso é algo que te dá um poder imensurável.
porque você não depende de nada e nem de ninguém. Eu me lembro quando estavam tentando caçar meu CRM, né? E eu tenho 40 anos de medicina, dedicado dia e noite a tratar pessoas. Tive a oportunidade de ter essa formação extensa internacional, participar de todos os controles de tabaco do Brasil, a gente que passou as leis que fizeram os ambientes livres de tabaco, foram mais de 100 entrevistas, audiências públicas em Brasília, Senado Federal, etc. Mas pouca gente sabia dessa história de antes. A defesa dos pacientes com câncer, 200 mil cartilhas distribuídas, a gente educando, mudando o conceito, né, de como tratar com medicina personalizada e de precisão. E aí eu pensei, se me tirassem a possibilidade de eu atuar como médica, como eu faria? Eu seria agente. Eu continuaria ajudando as pessoas onde eu pudesse. E eu tive uma experiência muito bonita, porque eu fui para a defesa do Brasil, lá no estirão do Equador, que é no extremo da cabeça do cachorro do nosso mapa. E eu vi uma criança índia do Peru sendo atendida num posto avançado do exército que estava lá, e ela tinha tido uma convulsão. E quando ela acordou, por causa da malária, da anemia extensa que ela tinha, ela olhou e ela viu aquele monte de gente que ela não conhecia, ela começou a ficar angustiada. Eu vi o pai dela atrás de mim, coloquei o pai dela na minha frente, o sorriso dessa criança. A linguagem não verbal, ela é internacional e intercultural. Eu pensei, se me tirasse a chance de eu atender no Einstein, no Sírio, na Beneficência, no mundo inteiro, eu ainda teria sempre um lugar para ir. Isso te dá uma paz, te dá uma tranquilidade, que a sua essência está presente e você não abre mão dela. Você fala a verdade. E eu sou a favor daquela frase: uma mentira falada 1000 vezes continua uma mentira. E uma verdade, ela pode ter uma voz pequena, mas ela sempre será uma verdade. Então, nesse momento em que você se apoia nos seus valores internos, na sua mente, na sua conexão com Deus, com o universo, nada e nem ninguém pode tirar a felicidade. Então você diz, não, mas meu marido é isso, fulano faz aquilo, meu sócio aprontou, e não sei o quê. É verdade, não é fácil. A vida não é para amadores, é para profissionais. Mas se nós estamos aqui, é porque nós tivemos a capacidade de chegarmos até aqui nesse momento. E cada um com as suas sequelas, com as suas dificuldades, mas ultrapassando. Então, a gente tem a oportunidade de refazer a nossa esfera emocional, psíquica e mental, para a gente se preparar para o próximo passo, que continua sendo a busca da felicidade. As necessidades fundamentais do ser humano ao nascer são proteção, né? Cuidado e carinho. As crianças que nascem prematuras no SUS, alguns lugares têm a oportunidade de ter a mãe canguru. As próprias enfermeiras carregam a criança no peito. E aquilo faz uma diferença muito grande. O que dirá o abraço de uma mãe, o olhar carinhoso, a percepção de que você é amado quando você chega. Se as dificuldades tivessem feito com que as pessoas não tivessem tido filhos, nós não estaríamos aqui. Vocês imaginam quantas pessoas tiveram fome ao longo da nossa ancestralidade? Quantas pessoas estiveram em guerra e mesmo assim tiveram os nossos tataravós? Então significa que as dificuldades são inerentes à raça humana.
e o enfrentamento também. Mas nós somos o resultado de uma escala de valores, uma escala de princípios, de pessoas que fizeram que nós estivéssemos aqui. Uma outra experiência muito boa é você pensar o seguinte: para eu estar aqui hoje, quantas pessoas me alimentaram? Quantas pessoas trabalharam para que eu estivesse podendo ter essa roupa, que eu pudesse ter tido a educação que eu tive? Você vai ver que são milhares, se não milhões de pessoas que estiveram envolvidas de alguma maneira na luz que você usa, no ar que você respira, na forma como você está trabalhando. Então, tudo isso faz de nós uma comunidade. O ser humano é um ser gregário. Nós somos parte de um todo. E esse todo, ele interage entre si. Um dia eu tive a seguinte pergunta para Deus. Eu falei: a gente chega com a nossa água, às vezes um pouco turva, a gente vai lutando para torná-la limpa, 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 limpa. A gente volta para o universo, para aquela nossa água limpinha, se possível. E aí isso se dissolve no universo. E o que isso significa? E aí veio para mim uma palavra chamada biorressonância. A qualidade do ser humano não é quantitativa, tipo, a minha quantidade de água limpa vai para o universo, que é enorme, que tem um monte de água suja e caudalosa e não sei o que. Não. Por biorressonância, a qualidade do seu ser vai até os confins do universo. Isso significa que a frase que o Gandhi falou, Mahatma Gandhi, aquele que ficou em frente ao exército inglês pela independência da Índia, nu quase, sem nada, e mudou a história, ele disse o seguinte: se uma pessoa descobre o verdadeiro sentido do amor, isso anula o ódio de milhões. E essa pessoa pode ser você. E o perdão para si mesmo, pelas inconsciências. Existe aquela frase, né? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então você tem que ter o auto-perdão. E também o hétero-perdão, que é o outro. Entender que o outro está fazendo aquilo porque ele não sabe o que está fazendo. Uma vez eu tive um sonho. Eu lutava contra os vampiros da saúde, eu tinha sido ameaçada de sequestro de filho, isso há muitos anos atrás já, porque tinha tido um sistema de doação de aparelhos de radioterapia que estavam indo para os lugares errados. Eu fiz uma audiência pública em Brasília, e aí eu tive um sonho, que eu ia para um lugar muito escuro, muito feio, com um cheiro horrível. E as pessoas que estavam lá, elas não tinham mais forma humana, eram ovoides, eram como se fossem bolhas em carne viva, chorando e gritando. Quem estava lá? Os políticos corruptos, os traficantes, os estupradores, os sequestradores. E eles me agarravam e eu ia orando, Pai Nosso, no meio deles. Aí eles me soltavam, outro vinho, outro vinho, outro vinho. E aí eu vi letras garrafais, douradas: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu entendi naquele momento, eu acordei com aquele cheiro horrível, né? 3 da manhã. Fiquei pensando, o que significa isso? Eu entendi que eu estava com raiva deles. Porque os aparelhos que eles estavam levando para casa, para as clínicas privadas, estavam deixando de salvar pessoas na Amazônia, no Ceará, aqui no interior, que estavam usando máquinas de cobalto velhas, que queimavam as pessoas vivas e que não curavam. Eu estava com raiva, porque eu não admitia que pudesse roubar o SUS.
e juntei 600 pessoas em Brasília, que vieram de todos os lugares, um procurador da Justiça, o pessoal do INCA, e refizemos todo o programa. E as máquinas foram para os lugares que precisavam ir. E estão lá até hoje. A mesma atitude com raiva e sem raiva. O arqueiro Zen, ele é preciso, ele é milimétrico, mas ele é impávido. Você não entra na emoção do outro, porque no momento em que você tem ódio por alguém, aquele alguém tem força sobre você. No momento em que você perdoa, mas você age, não quer dizer que tem que se submeter a uma relação abusiva, não quer dizer que você tem que se submeter a uma série de situações, ou aceitar que aquilo é normal, né? Na normose, que é o sapo que você vai esquentando aos pouquinhos na água e que de repente ele não pula mais da frigideira, né? Não pula mais da panela e morre queimado. Mas se você coloca um sapo numa panela quente, ele pula. Significa o seguinte: você nunca pode se acostumar. Por outro lado, a gente tem que atuar com consciência, com sabedoria. Quando eu enfrentei 7 horas e meia de inquisição no Senado Federal, voluntariamente, porque eu fui lá pedir para ser ouvida, que o Brasil não estava me ouvindo, fizeram me jurar que eu falaria a verdade. Eu falei: eu sempre falo a verdade, pode deixar, eu juro falar a verdade, porque eu poderia sair de lá presa. E um deles falou: se a senhora negar tudo o que a senhora falou até hoje, a sua pena será menor. Eu falei: eu só falei a verdade, vou continuar falando a verdade. Mas naquele momento, como eu me preparei? Na véspera vieram falar: chegue lá, diga, eu não aceito isso, não aceito aquilo, brigue. Eu falei: gente, vocês não me entendem. Eu sou aquela que, se alguém briga comigo, eu passo 2 dias pensando o que eu deveria responder. Se eu entrar na mesma esfera deles, eu não vou sustentar. Eles são muito melhores que eu nesse embate. Eu vou ter que ser eu mesma. Eu tenho que ter os meus valores. E o tempo todo, a minha sintonia era estar emitindo amor. Em um determinado momento, eu percebi que estava tudo calmo, mas tinha uma área que estava ali, começando uma dissociação, e de onde viria a agressão. Aí, quando a pessoa começou a falar um monte de coisas, eu comecei a fazer assim e a emitir amor. Fui desconcertando a pessoa de uma tal maneira. Aí, depois que acabou, eu falei: pois não, excelência, mas não é isso. É assim, 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 assim. Sim, excelência, não, excelência. Então, o que você tem que fazer na vida é isso, é estar no seu centro. Quando falam que a vida é um fio muito tênue, não é tênue, não. Ele é muito sólido. Você não sabe quantas vezes você foi protegido sem você saber. Uma vez, eu trabalho muito a mais do que eu deveria, então, de madrugada, eu estava voltando para casa e eu acordei dirigindo meu carro a milésimos de segundos de bater de frente com um poste. Eu simplesmente fiz assim e continuei o meu caminho para casa. Então, existem momentos que você é protegido e você não sabe. Então, a gente tem que ter gratidão e ter carinho para com os outros, que a gente possa estar no papel de proteger. O Rotary é um lugar onde vocês fazem o bem diariamente. É um lugar em que esse ambiente promove esse conjunto. E na nossa imunidade, aumenta a nossa imunidade quando a gente faz o bem a uma pessoa. Existem códigos na imunidade. Eu estou dando um curso que é o Código da Imunidade da Saúde, que é online. E existem códigos do RNA mensageiro que produzem proteínas favoráveis às suas defesas
e desfavoráveis à inflamação toda vez que você faz o bem a uma pessoa. Já pensou que coisa linda? O seu corpo, ele responde adequadamente a isso. Então, essa proteção, alimentação, o afeto com formação de vínculos afetivos sadios e segurança, com ambiente sereno e afetuoso de rotina, com cuidados, com sono, higiene, voz da mãe, cheiro da mãe, fazem toda a diferença. E esse ambiente de desenvolvimento cerebral, a partir do nascimento, ele vai construindo uma série de situações neuroquímicas que vão ser como se fosse o esquadro por onde vai passar todas as outras emoções da sua vida. Isso é construído nessa fase. Daí a importância. Eu brinco que assim, a mulher trabalhar fora é necessário, mas é muito doloroso para a mãe, porque você quer estar junto do seu filho, e o seu filho quer que você esteja junto. Então, é algo que realmente não é simples. Ainda bem que hoje tem home office, né? Tem várias outras opções. Eu carreguei meus filhos pelo mundo, eu ia dar aula no mundo inteiro carregando meus filhos, mas não acho que seja suficiente. A Marília Gabriela, numa entrevista que ficou antológica, que acabou sendo a mais vista da Globo daquele ano, ela me perguntou: você foi uma boa mãe? Eu falei: fui a melhor mãe que eu pude ser. Porque você nunca é o melhor que você considera o padrão A, standard of care, né? Não dá. Ainda mais se você está construindo muitas coisas ao mesmo tempo, cuidando de muita gente. Então, aí é que vem essa reflexão. E as células nervosas que são construídas na formação e organização de cada um desses circuitos ou sistemas neurais varia entre indivíduos e depende da repetição da experiência que esses circuitos processam. Portanto, o que somos quando adultos depende muito do que nós experimentamos quando crianças. Dá para consertar? Dá, gente. A minha irmã Meire Yamaguchi, ela faz um curso de treinamento de auto-hipnose. Você volta naquele momento e transforma. Porque a visão da criança era assim, do medo de barata, medo de não sei o quê, medo do escuro, ela só acende a luz. Só que aquela emoção que ficou parada naquele lugar, muitas vezes faz uma série de outras coisas, de reações instintivas que ficam na sua forma de ser, que você não se controla, não é? Então, é possível resgatar a criança interior? É possível curar? É. O que você viveu pode trazer traumas indeléveis na sua emoção, na sua imunidade? Pode, se você não souber trabalhar isso. Então, como sociedade, é muito importante exigir que a gente aprenda a ser pais, que a gente construa as nossas estruturas neuronais, o córtex, os hemisférios cerebrais, os lobos todos que trabalham, que são reforçados e mantidos durante a infância e que fazem neuroendocrinologia. Você, através dos sentidos, do cheiro, da emoção, da experiência, você produz hormônios, você faz com que suas glândulas funcionem, você tem a psiconeuroendócrino-imunologia. Você produz mais cortisona, é como se tomasse uma injeção de cortisona na veia. E aqueles padrões de ativação neuronal mais frequentes tornam-se representações internas indeléveis da memória e criam um molde de processamento através do qual todos os novos estímulos podem ser filtrados ou não. Eu não torno isso determinante, porque a decisão ainda é sua, do quanto você deixa isso te conduzir ou quanto você conduz, né? E a criança depende dessa formatação e fornece uma estrutura, então, também com o ambiente familiar, relacionamento com as outras crianças, sistema educacional, religioso, e esses microsistemas, eles são interativos, né? E a gente vai construindo o nosso ser. Então, o futuro do adulto vai depender de vínculos emocionais, mas também de autodisciplina, de autorregulação,
Porque tem dia que, de verdade, você não quer levantar da cama, certo? Você levanta porque você tem coisas para fazer, porque depende de você, porque não sei o quê. Autodisciplina. Você não pode procrastinar. Você tem que lidar com uma série de coisas. Mas se você tem bons princípios e bons objetivos, o Viktor Frankl, quando ele estava num campo de concentração na Alemanha, ele e alguns amigos se reuniam para dizer por que a vida valia a pena. E para lembrarem coisas que eles faziam no cotidiano, para não esquecerem quem eles eram. Porque eles estavam sem identidade, sem cabelo, sem barba, sem nome, eles eram números, eles tinham que se lembrar, e um contava para o outro por que a vida valia a pena. E quando eu fui fazer um curso em Nova York, no Memórias Blanquette, com o Bill Breitbart, o sentido da vida, por que a vida vale a pena. E como é que a gente chega nesse sentido da vida para nós hoje? A gente vai fazer um pequeno experimento aqui que eu faço nas minhas palestras, é muito simples, mas que ajuda você a conectar. Vamos fechar os olhos, vamos respirar 3 vezes, solta todo o sentimento de luta, de dor, de emoções negativas. Inspira luz e expira. Inspira luz e expira suas sombras. Inspire luz e expire suas sombras. Volte no momento mais feliz da sua vida, aquele que aparece como o primeiro lugar, no momento mais feliz da sua vida. E aí você fica naquele momento maravilhoso, a sensação que você tem de plenitude, de conexão, de sensação de pertencimento ao universo, de alegria, de algo assim transbordante. Fique com esse sentimento e aí agora você pense o que te daria hoje a mesma sensação de plenitude. O que te daria hoje a mesma sensação de completude, de conectividade, de ser parte de algo maior. Seja um projeto, seja uma atitude, seja o que for, seja algo que você deseje para o mundo, esse é o próximo passo. É uma dica para o primeiro passo. É você agir no mundo a partir dos seus momentos de felicidade. E aí a gente constrói. Então, a gente tem essa possibilidade de criar novas conexões. E o cérebro adolescente, ele precisa praticar esportes, música, estudar, para reorganizar, né? E são períodos muito importantes. E os desafios nesse momento é o cerebelo. É aquele adolescente que precisa adquirir as condições de andar pelo mundo com equilíbrio, né? E por isso que todos os estímulos fazem com que tenha maior coordenação, tanto assim as partes físicas quanto sensórios, cognitivos, como música, artes plásticas, interações sociais, estímulos intelectuais. E aí também o córtex frontal e o corpo caloso, que fazem parte do cérebro, eles entram em crescimento, em processo de espessamento a partir da puberdade. Eles melhoram as suas conexões. O corpo caloso faz a conexão entre o cérebro direito e o cérebro esquerdo, o cérebro das emoções e o cérebro das atuações. Então você precisa atuar nesse período com muito amor e maestria para que as pessoas possam ter essa opção, e esse crescimento e espessamento, eles vão dar qualidade e vão aumentar a capacidade do adulto de organizar os seus pensamentos e conhecer. Então, cada vez mais, as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. Propósito. Então, necessidade existencial.
que é a busca do significado e propósito de vida. E propósito faz a diferença entre você viver mais ou menos. Tanto é que esse grupo de Nova York é para pacientes com câncer, para que, através do propósito, vivam mais e melhor. O resultado dos tratamentos é melhor. Existe uma fase que fala, mas isso é efeito placebo. O que é efeito placebo? É você tomar um comprimido de farinha e ter 30% de resposta de diminuição de tumor. Não é maravilhoso? De onde vem esse efeito placebo? Da vontade, da crença, da qualidade que o seu corpo pode ter. Então, o efeito placebo, eu acho que é o reconhecimento da ciência de que tudo que acontece dentro de você faz a diferença. Existe o efeito nocebo, que é quando você chega, o paciente fala, você tem 2 meses de vida, vai e resolva as suas coisas. A pessoa morreu ali, não daqui a 2 meses, morreu ali. Que direito você tem? Quando alguém me pergunta quanto tempo eu tenho de vida, eu falo, eu sempre vou errar, para mais ou para menos. As estatísticas são as dos outros, a sua tem que ser construída. Nós temos que ir contra as estatísticas.